Nessa aula, nós vamos adentrar no módulo da embriologia, mas não uma embriologia cartesiana, mas uma embriologia integral, unindo espírito e ciência, corpo físico e corpo espiritual. Então, quando nós falamos de embriologia, nós estamos falando do sistema biológico, da biologia. Mas a embriologia é a ciência que estuda a formação do embrião, todo o processo que acontece na gestação e antes da gestação, para que nós possamos nascer. Porém, dentro dessa aula, nós não vamos falar todas as partes técnicas, mas sim vou trazer para você aquilo que você precisa ter conhecimento, aquilo que de fato vai fazer mudança na sua vida e que você vai poder auxiliar outras pessoas com esse conhecimento, tudo bem? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a fecundação e a jornada do espírito. Como vimos na aula anterior, o espírito, para que ele possa encarnar, ele passa por três fases que nós denominamos como sulfo, sal e mercúrio. Agora, o espírito que já está alojado na matriz da mulher, que vai ser a sua mãe, ele vai precisar cumprir três fases alinhado com o campo eletromagnético para então ele ganhar o seu corpo físico. Como eu disse antes, todo o espírito, cada espírito vai encarnar no momento certo e nas condições certas para cumprir a sua jornada evolutiva. Então, quando essa mulher, que será a sua mãe, ela se encontra numa vez por mês, ela começa a entrar no processo menstrual, no ciclo menstrual, e ela vai começar a produzir, a liberar os gametas. Vai ter a ovulação e ela libera. Então, quando ela se relaciona com o seu parceiro, esse parceiro vai liberar os espermatozoides que vão se transportar até as tubas intrauterinas, que é onde vai acontecer a fecundação. Porém, dos milhares de espermatozoides que são liberados, muitos acabam se perdendo pelo caminho. Outros acabam sendo eliminados pelo pH do canal vaginal, que costuma ser ácido. E desses milhares, de 300 a 500, apenas vão chegar na tuba uterina, onde é o local da fecundação. Porém, apenas um vai fecundar esse óvulo. E aí, aqui entra um ponto. Porque desde quando nós éramos criança, nós sempre ouvimos dizer dos nossos pais ou dos professores, ou até mesmo da sociedade, que o espermatozoide que fecundou o óvulo foi o mais esperto, foi o mais rápido. Ou seja, foi aquele que chegou primeiro. É ou não é verdade? E o que isso qual o impacto dessa frase, dessa palavra, dessa informação ocasiona tanto com você, tanto comigo e tanto com os demais milhares de brasileiros e milhares de pessoas no mundo? Ou seja, desde pequeno, fomos ensinados que para se conseguir algo, nós precisamos ser o primeiro, ser o que chega primeiro, o que é o mais rápido, e com isso nós criamos uma crença na qual nós somos estruturados a que para se ter algo, para se conquistar algo, nós precisamos estar numa corrida na vida. Não é verdade? E se eu te contar que não é isso que acontece? Se eu te contar que não é o primeiro que chega que entra no útero, que entra no óvulo, que vai fecundar. Pelo contrário, não é aquele que chegou primeiro que vai fecundar o óvulo.
mas sim aquele que está trazendo as informações nos seus cromossomos, que vai ser útil para a formação do corpo físico e da fisiologia ideal para que o espírito, você, eu, que estávamos alojados no campo eletromagnético e na matriz da nossa mãe, a nos desenvolvermos o nosso processo evolutivo aqui na Terra. Olha, chega você, nesse momento, tira o peso dos ombros, porque você percebe que você não está numa corrida com ninguém, e muito menos em uma corrida maluca dos espermatozoides. Como Ercília Zilli, ela disse no seu livro O Espírito em Terapia, para o espírito encarnado, suas ferramentas de evolução além do ambiente e da evolução propriamente dita, são os genes que se expressam em tendência. Sua tarefa é transformar essas tendências em qualidade, ou seja, o que que ela quis dizer aqui? Que além da nossa evolução como espírito aqui na Terra, nós vamos precisar do ambiente, da evolução propriamente dita da nossa espécie, mas outro movimento da nossa evolução são os genes, ou seja, os genes que herdamos do nosso pai e da nossa mãe, que vai se expressar na nossa vida como uma tendência biológica, ou seja, dependendo dos genes do nosso pai e da nossa mãe, nós podemos desenvolver tendências de doenças como diabetes, câncer, miopia, enfim, tantas outras. Ou também nós podemos, por conta desses genes, desenvolver tendências emocionais dos nossos herdada de forma biológica, que nós vamos ter que transformar essas tendências em qualidades. Então, o espermatozoide que adentra o óvulo não é aquele que chega primeiro, mas aquele que carrega em si os códigos, as informações necessárias para que você tenha um corpo masculino ou um corpo feminino que vai contribuir para a sua jornada evolutória de acordo com o traço, a jornada que o seu espírito trouxe antes de encarnar nessa terra. Olha que interessante. E nesse momento, nós começamos a entender o que o André Luiz ele nos esclarece no livro Missionários da Luz. Ele fala que todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Então, olha que interessante. Eu e você e eu, estamos destinados ao sucesso. Primeiro, que o nosso espírito escolheu o espermatozoide certo para a nossa jornada, para começar as costuras do nosso corpo físico. E todos os planos que foram traçados nas esferas superior têm como objetivo fundamental a ascensão. Então, por mais que você esteja passando por alguma dificuldade física, emocional, espiritual, essas condições que aparentemente são desesperadoras, nos mostra que você tem recurso suficiente para melhorar sempre, porque, como Ercília Zilli disse, a sua tarefa é transformar essas tendências em qualidade. E para isso você tem esse poder. Então, quando o espermatozoide ele fecunda esse óvulo,
Antes dele fecundar esse óvulo, aquele que chega e que o óvulo já está impregnado com o holograma do espírito, como você viu nas aulas anteriores. Então, o óvulo tem ali a informação para deixar entrar aquele que vai trazer aquelas habilidades que ele precisa. Porém, quando o espermatozoide ele chega ali, ele vai ter que cumprir mais três fases. Olha que interessante, a gente sempre vê as três substâncias em várias camadas diferentes, mas elas sempre estão lá. Então, aqui o espermatozoide vai ter que, primeiro, romper a corona radiata, que é isso aqui, ó, células da coroa radiata, que são conjuntos de células que são chamadas de células foliculares que criam uma barreira. E essa barreira é a primeira fase que esse espermatozoide que vai ter que vencer. Ele vai, através do seu acrisomo aqui na cabeça dele, destruir essa coroa radiata para então ele penetrar na segunda zona, que é a zona pelúcida, ou seja, que é uma camada de glicoproteínas. Para então, após ele entrar nessa segunda fase, que é na zona pelúcida, ele atravessar a membrana plasmática do ovócito. Então, agora, quando ele entra aqui dentro, aí ele vai, de fato, acontecer a fecundação. Porém, aqui, ó, a gente percebe, a corona radiata a gente pode denominar como sulfo, porque a barreira mais dura é a que tem camadas de células que ele vai ter que quebrar, ele vai ter que destruir. Então, aqui a gente percebe que é o sulfo. Depois, ele vai adentrar a zona pelúcida, que é o sal, porque é uma camada de glicoproteínas. E após ele penetra a camada que é a membrana plasmática, que é bem leve, é mercúrios. E aí sim ele vai iniciar o processo da segunda divisão. A partir desse momento, ele vai se fundir após a fecundação dentro do óvulo. A gente vai ter dois núcleos, ou seja, aqui a mãe ela vai liberar 23 cromossomos, o pai do ovócito e o pai, no espermatozoide, mais 23 cromossomos. Quando esse espermatozoide fecunda o óvulo, lá dentro, esse vai ter agora dois núcleos, que é o núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo. Então, esses núcleos eles vão se expandindo, eles vão começar a crescer, até que vai chegar o momento em que esses dois núcleos, contendo 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, eles vão se fundir e vão virar um. Ou seja, agora vai ser um núcleo com 46 cromossomos em 23 pares. E nesse momento, a gente começa o processo da mitose, e aí começa o processo de formar o embrião. E é aqui que é um ponto que eu gostaria de esclarecer, que a gente recebe do óvulo 23 cromossomos, que é da mãe. Na astrologia, quando a gente chegar na parte, vocês vão ver que a mãe ela é a lua. E o pai, a gente recebe 23 cromossomos do pai, que você vai ver no módulo de astrologia, que é o Sol. E aí ele se funde, é como se fosse dois polos, o masculino e o feminino se fundindo, se integrando, para então formar um único cromossomo, é aí que a gente fala o andrógeno, dentro da alquimia, da visão esotérica, que a gente tem o masculino e o feminino que formam um andrógeno, que agora esse andrógeno, que é o zigoto, já contém 46 cromossomos, que a partir de então vai começar a se fazer a mitose para se formar o embrião. Olha que interessante. E aí?
já começou a desmaterializar algumas crenças a respeito do sistema embrionário? Então, nessa aula, o que que eu trouxe para você? Que você compreenda que quando você, como espírito, decidiu encarnar na Terra, você veio com um processo, você veio com uma jornada. E essa jornada, ela é feita, traçada para a sua ascensão, para o seu processo evolutivo. Então a gente começa a perceber que nós não somos frutos do acaso. Pelo contrário, nós somos seres que temos consciência da nossa jornada. Nós temos, nesse momento, todas as informações necessárias para conquistar aquilo que nós realmente desejamos. Nós temos todo o potencial necessário, só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Só que agora você começa a ver que desde a escolha do espermatozoide certo para te formar foi pensado. Você não é um fruto do acaso. Você não é um fruto de uma corrida maluca dos espermatozoides, como te falaram. Agora a gente começa a desmaterializar e começar a perceber que você não tem como mais falar, eu não escolhi nascer. Eu nasci porque eu fui nascer, eu não queria. Você quis. E você veio para fazer diferente. E você tem o potencial para fazer diferente. E nas próximas aulas, nos próximos módulos, cada vez mais você vai tomar essa consciência e com esse conhecimento você vai ser liberto das tendências herdadas do pai, da mãe, e você vai começar a transformar essas tendências em positividade, em recursos para que você alcance aquilo que você veio alcançar, que é a sua jornada, que é a sua abundância, que é a sua cura, que é a sua transformação. Se ficou alguma dúvida nessa aula, coloque abaixo aqui da aula. E se já começou a ter mais consciência, se você começou a dar um tilt aí na cabeça, coloque aqui também, porque é bom, né, a gente observar que a gente acreditava ser uma coisa, mas quando a gente começa a tomar consciência do todo, de como realmente é as coisas, a gente começa a ver que tudo está como deveria estar. Te encontro na próxima aula.